sir. Então, Please, sir. em- Mistura em- francês com inglês. Please, sir. na França, bonsoir. 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 A gente terminou o primeiro dia do caminho e foi muito Maluca. difícil, muito difícil. A gente achava que ia ser difícil, mas não no primeiro dia. No primeiro dia a gente já pegou 8 quilômetros de altitude. A gente estava numa cidade que era, acho que eu já comentei que era abaixo de 200 metros, que era 180 e poucos metros, e a gente veio para uma cidade de 1.500 metros. Então, assim, 8 quilômetros, mais 8 quilômetros subindo muito íngreme, muito mesmo, e a gente achou que não ia conseguir, né? Verdade. A gente não ia conseguir. Então, assim, a meta é 800 quilômetros. A gente, por incrível que Fez pareça, no 1%. primeiro dia, 1%. Isso é muito pouco. Então a gente tem que ficar 100 dias. 100 dias. Se fosse desse jeito, teria que ficar 100 dias. Mas a nossa meta é terminar entre 26 a 32 dias o caminho. Amanhã a gente tem mais 14 quilômetros de subida, então a Mais- gente pretende fazer 16 quilômetros, pelo menos. Pelo 16 menos- não, 17 quilômetros é. até chegar em Roncesvalles, né? Roncesvalles, né? Roncesvalles, que é 17 quilômetros e pouco daqui. Que é a fronteira E aí da a gente- França com a Espanha, que é a primeira cidade da Espanha que a gente vai E aí a pegar. gente já consegue dobrar o que fizemos hoje. Aham. Né? O problema é que são mais 14 quilômetros de subida, né? E aí após Roncesvalles, a gente quer começar a trabalhar em cima dos 25, 30 quilômetros para a gente tentar, nos 30 dias no máximo, terminar esse caminho. O caminho total é de Não é fácil. 800 quilômetros. Então a nossa meta é essa. O caminho fala muito do desapego e no primeiro dia a gente já quer se Já desapegar. quer desapegar, porque a nossa mochila tá pesando 15 quilos. Pesadíssima, então já E a gente tem quer jogar um monte de coisa fora para ver se fica mais leve, já tem um porque bocado de coisa hoje a que gente deve teve, deixar. hoje a gente teve a vivência de que carregar muito peso não é bom. A gente não consegue, é muito difícil. Não é Hoje bom. foi uma luta. Foi Não uma é luta. bom, não tem utilidade, é porque a gente está acostumado ao muito, né? É. Ao viver com várias coisas, com diversidade, e aí Que é uma das metas desse caminho, a gente ter esse desapego, a gente voltar a um pouquinho, entender que a gente pode viver com menos, primeira ser coisa mais que eu vou desapegado. deixar, trouxe caixa de óculos, existe pro óculos não arranhar. Já vou abandonar, eu quero lá saber, eu quero o óculos no rosto. E Pois é. pronto, caixa de fone, vou jogar tudo, né? O que eu trouxe dobrado, né? Que eu trouxe de protetor solar, vai ficar no meio do caminho. E o que eu não for aguentando, eu vou deixando. Vamos lá. A meta é terminar o caminho, seja com 15 kg de bagagem ou só com a roupa do couro. Mas eu vou A meta terminar. é essa. Tá, pergunta pra você e pra mim. O resumo do primeiro dia e da experiência do primeiro dia. Rapaz, pra mim, uma experiência incrível, primeiro no ponto dessa questão do desapego, porque a gente veio, por exemplo, eu vim com 2 calças de frio, 2 blusas de frio e uma calça jeans, por exemplo, mas a calça jeans não seria necessário, então eu já poderia ter ficado, mas pelo costume, então eu trouxe 4 cuecas, não precisa, 2 cuecas só já dá, todo dia tem que lavar ela, então tudo isso vai pesando, então a primeira coisa é que o caminho ele já começa muito pesado, então ele mostra que ou você desapega ou você não chega ao final, né? E aí sofre mesmo, e aí você anda, por exemplo, como a gente andou 5 quilômetros sem ter ninguém, sem ter nada, uma casa, uma torneira. Água, né? Que a gente tava querendo água e A não gente queria conseguia. só água, uma sombra, descansar para poder chegar onde a gente queria e você não tem. Então a gente vê que o básico é o que a gente precisa, né? E eu vou começar hoje já me desapegando. Uma outra coisa é a convivência, né? A gente convive com várias pessoas, então hoje mesmo nós jantamos, né, com várias pessoas. Brasileiro, pessoas da inglês, Irlanda, irlandês, brasileiro, Alasca. francês, Taiwan, né, de todo mundo, e mesmo sem a gente conseguir, eu e Júnior não fala a língua, A gente não fala ainda, mas a mas gente consegue resolver, né? conversar um pouco, Tem contato entender com alguma todo mundo, coisa, né? ter contato com todo mundo, e aos poucos ir tentando entender e chegar. O propósito de todo mundo eu creio que seja o mesmo. E Chegar, a né? gente vê idosos, né, jovens. Todas as idades, Hoje né? tem Todas as idades. uma de 72 anos, né? Então é fora de sério. Tava na mesa do primeiro Rocha falando com a gente. Uma Né? experiência incrível, né? Incrível, que eu achei que seria fácil.
Fora isso, viver longe da família, longe dos amigos. Hoje a gente comeu um ensopado de ervilha. Foi. Existe isso. E assim, a fome que a gente tava perfeito, Então, né? uma mega fome, Muito bom, um muito bom. ensopado de ervilha com Uma delícia. bife fino de carne de porco. Bife bom do caramba. Mas a fome era grande, a gente não tinha comido nada, né? Na verdade a gente tá andando com as castanhas só, umas coisas, É, então um mix de a castanha gente tava com muita fome, então comeu tudo, repetiu, veio um bolozinho ruim que só a molesta, mas comemos tudo Então, para resumo do encher o primeiro bucho, dia, desapegar, né? porque só temos agora parada daqui a 17 quilômetros. É. Então, sofra ou não sofra, temos que chegar aos 17 Não tem quilômetros. opção, né? Não tem Não opção. tem opção, porque não tem como você ir, entendeu? Por exemplo, hoje em todo o caminho passou 3 carros, Foi. né? Então, assim, é muito pouco, né? E os peregrinos que passam, cada um no seu caminho. A gente tá na primeira parada em Orisson, a gente tá num rocho que tem uma estrutura perfeita, mas eu acho que nem sempre a gente vai pegar essa estrutura. Mas assim, para o primeiro dia, a experiência do Ícaro é essa. Eu acho que para mim, o resumo do meu primeiro dia é que eu tenho que me controlar, porque eu sempre acho que eu posso mais e talvez eu passe do limite com isso. A gente tava conversando sobre isso, que eu tava dizendo que eu queria andar mais para a próxima cidade e Ícaro falou... Mesmo morrendo, porque tava Tava, morrendo. todo mundo tava mal, todo mundo tá, Mas porque é assim, pesado. Mas a você gente acha que tivesse pode mais? Se a gente tivesse continuado, poderia ser que a gente tivesse ficado à deriva. Porque assim, o que acontece? São 7 horas da noite aqui, né? Não, mais. São mais? 9 horas da noite. São já. 9 da noite aqui. E a Começando a gente... escurecer agora. Imagine se acontece isso, da gente tá no escuro, aqui tá fazendo 3 graus agora, e você acha que você vai aguentar. Se a gente dorme no relento, acaba tendo hipotermia ou alguma coisa mais pesada. Então, eu acho que às vezes isso a gente assim, tem que segurar, não extrapolar o limite, eu acho que é o meu resumo do dia, não extrapolar o limite. Mas assim, ficar no... uma experiência indescritível, tanto de relações interpessoais, de conhecer pessoas, de culturas novas. Eu acho que foi um dia muito bom para ser o primeiro dia. Muito bom. Muito bom mesmo. É Muito isso bom aí. mesmo. Isso aí, Gente, já está escurecendo, ó, já não dá para ver a gente isso que a direito. gente bem. Gente, Então, acompanha a gente vai até fazer um amanhã. caminho, um canal, acompanha a gente. Amanhã Todos vamos os dias pro pelo menos um segundo dia. vídeo. Todos os dias pelo menos um vídeo e alguns curtas no Instagram. Abração e rumo aos 800 quilômetros. Vamos dar, inclusive, algumas dicas, né? No decorrer, né, para você realmente, às vezes, essa questão de não precisar levar muita coisa. Então, nas próximas, né, eu vou dar uma primeiro, por exemplo, a mala, a bolsa de costas, no máximo ela é de 50 litros, no máximo. A gente comprou uma de 70 e é absurda, é O muito ideal grande. é 40 litros, né? Isso é o ideal. Mas verdade. no máximo 50 litros. Então, nos outros dias a gente vai dando aí mais dicas aí para todos. Valeu, galera! Valeu, até a próxima.